pessoal, estamos no ar com Você Vale na TV. A nossa pauta dessa semana é literatura sergipana. E para falar sobre a temática, convidamos a escritora Lilian Rocha. Além de escrever livros, ela é professora e radialista. É natural de Aracaju e a quarta filha de Maria Noemi e do escritor Petrônio Gomes, de quem herdou o gosto pela escrita. Lília tem 7 livros publicados, sendo 2 infanto-juvenis, o Deu a Louca no Meu Guarda-Roupa, vencedora do Prêmio Banese de Literatura 2004, e o Chá das 8, 2 livros que relatam suas experiências pessoais, O Bilhete e o Antes da Escuridão. E 2 livros paradidáticos de português, cujos personagens são os termos da gramática, que são Rasgando o Verbo e A Conquista da Oração. E o mais recente deles, lançado em janeiro deste ano, que se chama Para Sempre Seu, da Sempre Sua, um romance baseado nas cartas de amor de seus pais. Bom, é tudo muito lindo. Seja muito bem-vinda, Lília. Para a gente é um prazer realmente tê-la aqui conosco. Igualmente, para mim também. Ai, que bom. Eu quero saber como começou essa sua paixão pela escrita, né? Olha, desde que eu me entendo, eu gosto de escrever. Não sei nem precisar quando, mas meu pai estimulou muito a gente a ler, né? Então, sempre chegava com um livro, com um livro de uma coleção, sabe? Sempre chegava com a revistinha, deixava a gente escolher a revistinha que a gente quisesse quando ele ia comprar jornal. Então, estimulou muito isso. Isso foi muito bom para a gente. Ele próprio o era, exatamente, né? É escritor. Desculpa. Depois passei a adolescência toda escrevendo cartas, porque eu tinha primos em Salvador, então eu escrevia e todo mundo achava aquilo o máximo, a nossa correspondência, minha de minha prima, e queria também receber carta minha. Então todo mundo foi me escrevendo e eu respondia para todo mundo. Então, o carteiro ficava na maior curiosidade. Quem é que escreve tanto? Queria saber quem era. O carteiro de Salvador queria me conhecer. O carteiro daqui queria conhecer minha prima, porque às vezes a carta não cabia no mesmo envelope, que eram cartas de 20 páginas, de 30 páginas. Então ela estava uma grande história, né? E aí a gente dividia em 3 envelopes, 4 envelopes. Então a gente recebia devia um monte de uma vez. Tudo. Agora era tudo besteira. Próximo capítulo. Então muito bom, isso estimulou muito, né, a literatura em si, né? É a porque prática, né? Você expressa tudo que você está sentindo, né? Então isso foi muito bom para mim. Eu considero, em termos de português, em termos de se expressar, em termos de tudo, foi maravilhoso. Tanto a leitura como a escrita. E aí pronto. Continuei escrevendo, só criar assim, cartas, depois vieram os e-mails, mas assim, nenhuma pretensão com publicar nada, né? Aí um dia eu trabalhava no ARC, né? E aí chegou um rapaz que trabalhava lá no corredor, ele fez, olha, professora, a senhora gosta tanto de escrever, vai ter um prêmio, né? Um concurso agora do Banese, por que a senhora não escreve alguma coisa? Aí eu me lembrei de uma peça que eu tinha escrevido, infantil. Aí eu disse, eu vou pegar essa peça. Isso lá em 2004. Vou transformar e aí vou publicar alguma coisa, né? Vou tentar me inscrever. Pronto, inscrevi o Deu a Louca no Meu Guarda-Roupa e ele ganhou o concurso. Aí me tornei escritora assim, por acaso. Claro, mas um grande era assim, impulso, né? Um prêmio também serve muito para isso. Verdade. Era um sonho assim da minha vida, né? Eu escrevia muita coisa, mas nunca pensei em publicar nada, né? Tinha vontade, mas eu achava que era muita pretensão da minha parte. Aí depois não parei mais. Muito bom. Imagina, é algo até simples, mas o que vai conquistando e você vai se entusiasmando, né? Escrever para mim é igual a uma necessidade. Eu considero assim, uma necessidade. Então você escreveu de todo dia? Todo dia. Todo dia. É o exercício. Sempre tem um e-mail, sempre tem uma coisa. E assim, e-mails longos, entendeu? Sempre tem diário, tem Facebook, tem página do Facebook, então estou sempre escrevendo. Sempre... Tem cartas de amor eletrônicas também? Eu acho, dizem que o computador é uma coisa meio sem alma, mas eu acho que não. Dá para conseguir manter acesa a chama. O que dá alma são as palavras, né? Sim. Então, se fosse uma coisa tão fria, muita gente não se casava pela internet, né? E tem muita hoje, gente, né? Não é, que conhece e dá tão certo. E você criou alguns projetos educativos, como um festival, sim, não é, da literatura? Isso mesmo. A parte criativa mesmo minha foi quando eu trabalhei na APRP, né? Trabalhei como radialista e tudo, fui diretora de produção, do setor de produção educativa, fiz um bocado de programa e aí estimulou muito minha criatividade. Comecei a escrever peças, comecei a escrever, por exemplo, uma vez eu
escrevi uma história toda em verso sobre análise sintática. Então, 75 estrofes, tudo rimada, sobre análise sintática. Aí Simpático deve ter sido. Já pensou? Aí eu escrevia e guardava, escrevia e guardava. Então, quando eu fui para o ARC, então eu comecei a colocar tudo aquilo para fora, né? Comecei a ensinar de um jeito muito lúdico, certo? Fazendo peças, fazendo paródias, fazendo... Uma vez eu criei o festival, nasceu por causa disso, porque existiam na escola sempre muita coisa de todas as matérias. Por exemplo, a Feira de Ciências. Eu tinha um ciúme da Feira de Ciências danado, porque falava de matemática, de ciências, de tudo. Mas português, ninguém falava nada de português. É difícil, é árido, né? Uma coisa só gramática. Eu disse, eu vou inventar uma coisa só para botar meu português. Aí inventei o Festival da Língua Portuguesa, que era isso. Tinha concurso de paródias, tinha desfile de modas, tinha tudo que você puder imaginar. Maravilha, até uma forma de cativar a língua, né? Supermercado de palavras, eu inventei tanta da coisa. E aí teve o ponto máximo era uma peça. Eu escrevi uma peça com o assunto que eu estava dando em sala de aula, que era verbos. Aí eu escrevi uma peça, chamei os meninos para encenarem, meus alunos, e pronto, foi o maior sucesso, eles começaram a aprender brincando. Então eu fiz isso durante 5 anos, essas peças com termos da gramática. Então foi assim, é a menina dos meus olhos esse projeto, realmente. E continua ativo? Ou porque você se aposentou, deixou de existir? Então, essas peças aí tomaram um impulso tão grande que saíram do auditório, das paredes do colégio, né, ganharam o teatro, foi apresentado no Teatro Ateneu, no Teatro Bias Barreto, sabe, fez o maior sucesso. Profissionalizou, né? O seu exatamente. Projeto realmente foi Exatamente. E aí meus filhos, por exemplo, que eram no primário na época, né, do ensino fundamental, eles adoravam as peças e ficavam vendo os ensaios e tudo. Aí um dizia, minha mãe, caiu aquilo na minha prova e eu me lembrei da peça e acertei. Então eu comecei a ver que aquele negócio estava dando certo, estava dando certo. E eles tomavam mais gosto, talvez. Exatamente. Né? Aí eu vi que a produção teatral demorava muito tempo para você montar a peça e tudo levar para lá. Aí eu disse, eu vou começar a transformar isso daqui em livros paradidáticos, porque o alcance é muito maior. Aí eu me inscrevi no prêmio, no BNB de Cultura, sempre pelo caminho mais difícil, porque é muito difícil a gente conseguir isso. Me inscrevi a 5ª peça minha no BNB de Cultura, disputei com 12 estados e o projeto foi contemplado. Foi o único que foi contemplado aqui em Sergipe. Aí ganhei o patrocínio do livro, lancei o livro, o Rasgando o Verbo. No ano seguinte, inscrevi de novo na literatura, o prêmio também do BNB de Cultura, A Conquista da Oração, que é sobre análise sintática. Então, o Rasgando o Verbo os personagens são os tempos verbais, todos eles falam de acordo com a própria conjugação. Então os meninos aprendem brincando e é uma história super divertida. E o outro é todo de análise sintática. Os personagens todos são da análise sintática. E existe realmente uma história por detrás. E as crianças não, né? Os meninos do ensino médio, do fundamental, eles aprendem aqueles assuntos complexos de uma forma leve, muito leve, muito divertida. Esses livros estão adotados na maioria das escolas daqui e já consegui colocar em 4 escolas de Salvador. Uau! Parabéns! Então é uma coisa muito motivante, que deu assim, muito certo. Realmente deu muito certo. Então já foi incorporado, né? Esse projeto foi pelas escolas. Eu acho que assim uma metodologia inovadora, você ensinar com peças teatrais. De forma lúdica. Exatamente. E pronto, existe, é todo baseado em regras gramaticais mesmo, só que é de uma maneira muito leve, muito divertida, de uma forma muito concreta. Conta do enredo do Deu a Louca no Guarda-Roupa, então, porque fiquei curiosa, acho que muita gente aqui também. Esse daí, nós temos um encontro de família, ele nasceu também meio por acaso. Nós temos um encontro de família, da família de minha mãe, que eram 4 gerações. A gente começou a se encontrar, juntar todo esse povo, mais de 100 pessoas, há mais de 20 anos que a gente se encontra, de 2 em 2 anos. E nos primeiros encontros eu escrevi uma peça só para ilustrar, né, para ficar mais divertido lá como atração. E chamei meus filhos e meus sobrinhos para encenarem a peça. E era exatamente isso. Todos os personagens eram peças de roupa
que conversavam, estavam brigando dentro do armário, e a gente ensina como se arrumar, né? Como é que resolve isso. Aí, depois, em 2000, quase 10 anos depois, veio o Prêmio da Literatura, e eu inscrevi justamente essa primeira peça minha. E deu certo. Por isso que ganhou. Então, os personagens são todos peças de roupa. Então, eu criei 2 armários, né? Um das roupas modernas, que são as gavetas e tudo. A empregada da casa foi embora, assumiu outra empregada. E aí não tem as mesmas técnicas da outra arrumadeira e mistura tudo e as roupas começam a brigar. Então, nessa briga... Não é difícil acontecer isso. A calcinha namorando com a cueca, a sunga com o biquíni dentro da gaveta, o maior escândalo. É uma pouca vergonha. Aí a camisola resolve, que a camisola é mãe, né, do biquíni, do maiô e do fio dental. São as 3 filhas dela. Aí ela acorda o marido para pedir conselhos. Vamos ver o que é que a gente consegue, porque as roupas têm que parar de brigar. Aí vão no armário do senhor paletó, que é aquele armário das roupas antigas, que a gente guarda cheio de poeira, né? E vai pedir lá, que ele é muito experiente. Então ele dá os conselhos ensinando como é que arruma a roupa. E isso, no fundo, ele ensina a arrumar nossos problemas. Na verdade, não é nem um livro de criança, mas serve para qualquer idade, porque ele ensina como é que a gente organiza os nossos problemas, né? Consegue... São os nossos pensamentos. Exatamente. Também, né? Como que a gente cuida deles. Exatamente. É bem interessante, já virou teatro também e foi bem aceito pela escola. E 2 dos seus livros relatam, na verdade, suas experiências pessoais. Conta um pouco o bilhete. Um deles, o bilhete, são minhas experiências como professora, minhas experiências em sala de aula, que eu, no ARC, além de professora, fiz um monte de coisa lá. E uma delas foi escrever o jornalzinho. Então, durante mais de 10 anos, eu escrevi o jornalzinho da escola. Então, escrevi a crônica, escrevi um monte de coisa. Aí eu reuni todas essas coisas e essas experiências e fiz um livro de crônicas. Então, muito da minha experiência como professora e muito de aluna também, porque eu também estudei no ARC. Então, tem umas aventuras assim. Do seu passado de mim, e do seu presente como professora. E agora, verdade. Como você, depois de 20 anos, né, como pedagoga, como que está sendo esse seu momento pós, né, vamos dizer, pós-aposentadoria? Então, eu sinto muita falta. Claro que cansa, né? Mais de 30 anos na sala de aula cansa muito, mas é assim, foi uma experiência inesquecível. Tenho um carinho danado pelos meus ex-alunos. Toda vez que eu escrevo alguma coisa, os meus ex-alunos, a rede que eu fiz no Facebook é uma coisa impressionante. Como eles têm esse carinho, essas lembranças. Tem uns que se lembram de tudo que eu falava nas aulas. É uma empatia muito forte, sabe? Então realmente um momento da minha vida. É uma troca fora do comum. Muito, muito, muito bonito, sabe? Esse carinho que eles têm por mim, essa lembrança, essa coisa tão acesa. Vamos continuar, porque agora temos que chamar o próximo bloco. Hoje estamos conversando com a escritora sergipana Lília Gomes Rocha. Já falamos um pouco da sua trajetória e no próximo bloco vamos falar sobre um livro inspirado nas cartas de amor trocadas por seus pais. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta com Você Vale na TV. A nossa convidada da semana é a escritora sergipana Lilian Rocha. E nesse bloco vamos falar sobre o livro Para Sempre Seu, da Sempre Sua, inspirado nas cartas de amor trocadas pelos pais da autora. Lília, agora antes de falar desse livro, né, que tanto mexeu com a gente, até, enfim, fora de Sergipe, eu queria que você contasse apenas um relato de mais um lançamento, né, que a gente ficou de falar no primeiro bloco. Experiência pessoal, né? Sua experiência pessoal, me conta. Um foi o bilhete e o outro foi o Antes da Escuridão. É porque eu tenho um problema de glaucoma nos olhos e o glaucoma desencadeou outras coisas também. Apareceram um monte de coisas. Tem uma degeneração na córnea, tive catarata, um monte de coisa. Então eu comecei a ver que esse problema estava se agravando. Então, aí, como eu escrevo muito, tenho um diário às vezes,
eu comecei a relatar tudo em tempo real, minhas visitas aos médicos, minhas pesquisas, sabe? Eu ia para a internet, pesquisava tudo, não me convencia do que o médico dizia. Então, toda essa minha busca para entender o que estava acontecendo, eu resolvi publicar. Aí fiz a angústia de muitos, né? Exatamente. Então, de uma forma assim muito didática, muito, apesar de eu ser leiga em oftalmologia, mas eu comecei a entender tudo e mostro de uma forma muito simples, muito concreta o que estava acontecendo. E aí eu fiz o Antes da Escuridão, porque eu estava com medo de ficar cega. Mas é um livro, apesar do tema, mas é assim, acessível, qualquer pessoa entende o que eu estou falando, apesar de alguns termos técnicos. Mas graças a Deus está tudo bem agora. Ah, que bom, né? Até te inspirou para o seu último lançamento. Exatamente. Do Sempre Seu para Sempre Sua. É verdade. Então, conta o que realmente te inspirou a escrever esse livro, que é um sucesso, assim, e apaixonante. Exatamente. Olha, meus pais namoraram por carta, eu sempre soube disso, só que não sabia que ele guardava essas cartas. Pensei que tinham se perdido, Nunca tinha né? te dito tão pouco. Não. E aí um dia a gente estava jantando na casa da minha mãe, e ele desce, ele tem um escritório em cima da casa, ele desce com uma caixa de sapatos, né? Para mexer com minha mãe. Olha o que é que deu, aquela conversinha no pé de ouvido, não sei o que lá. Assunto. Aí trouxe, quando eu abri, eu disse, meu pai, o que é isso? Ele fez as cartas. Eu disse, o senhor guardou isso? Ele falou, estava no cofre. Então, o cofre não teve, durante 60 anos ficou no cofre, né? Nossa, tudo compactado numa caixa de sapato, no cofre, o cofre de aço, né? Esconder tanto tempo. Não tem barata, não tem traça, não tem nada. As cartas estavam intactas. Eu disse, meu pai, eu vou ler. Aí levei para casa, li tudo e fiquei maravilhada. Eu disse, eu vou publicar. Passei um ano digitando, porque eu estava trabalhando ainda, né? Então, esse livro me custou, assim, 4 anos e meio de trabalho. Foi. 4 anos e meio de trabalho. Mais valioso ainda. Foi muito, muito trabalhoso. Ele, a princípio, ficou, você vai publicar o quê? Tanta bobagem que tem aí? As pessoas vão pensar que eu sou ridículo. Ele ainda ficou com medo. Bobagem que interessa muita gente. Exatamente. Eu disse, meu pai, isso daí é um documento histórico, literário, que o senhor não tem noção, sabe? E aí comecei a dizer para ele, porque fala sobre Aracaju, fala sobre Salvador, sabe? Sobre o Rio, de 1940 e 50, as décadas de 40 e 50. Eu criei mais de 200 notas de rodapé sobre a história, porque eu via uma coisa interessante, ia na internet pesquisar, aí fazia uma nota de rodapé sobre aquilo, sobre cinema, sobre os termos que eles usavam, sabe, costumes da época. Totalmente. Exatamente, né, então leitura. Virou um documento realmente. E queria provar que desde os 20 anos o meu pai já era um escritor nato, né? E provar também que tudo que eles falaram 65 anos atrás continua valendo até hoje. Eles valem também. É um valor imenso essa família. É verdade. Por isso vocês estão aqui. Assim, há 65 anos juntos, estão com 87 anos, e eu com pressa. Então já tem bodas de diamante, Tem né? bodas de diamante. Que maravilha. É. E continua, você sente o temperamento deles, conhecendo eles hoje, você vê que eles são os mesmos de 65 anos atrás. Qual o segredo desse amor, assim, aceso? Eu acho que é sacrifício, né? Muita compreensão, muita aceitação um do outro, né? Porque eles têm temperamentos totalmente diferentes. Mas há um respeito entre as diferenças dos dois impressionante. Minha mãe diz uma frase muito interessante que eu quis provar isso também no livro. Ela disse, minha filha, eu não casei para ver se dava certo, eu casei para dar certo. Essa é a grande diferença. Porque hoje em dia o discurso já não é mais esse. Exatamente. Não, se der, se tá der, ótimo. Exatamente. Mas o se atrapalha muito, hein? Meu pai também fala uma coisa muito bonita do casamento, que ele disse, não é por acaso que o casamento é celebrado diante de um altar. O altar, antigamente, no tempo do judeu, do mundo é mundo, os sacrifícios todos eram feitos diante de um altar. Né? E tudo gira em torno do respeito. Não é? Então, o altar é um sacrifício. Quando você está ali diante do altar, você pode ter certeza que você vai sacrificar muita parte de sua vida, e ele também. Senão não vai caber, não vai conseguir. Então, um tem que ceder, o outro também tem que ceder. 5 anos de casamento já é muito hoje em dia. Ninguém quer ceder. É muito efêmero.
Não é? E principalmente nos dias de hoje, você imagina cartas de amor Não e é? namoro à distância durante 2 anos e meio. Só se viram 5 vezes em 2 anos Nesse e meio. período. Então, como você enxerga o mundo do WhatsApp, das redes sociais, dos e-mails, diante de tanta certeza de que eles se amavam e que faziam questão de continuar a comunicação por cartas, né? Pois é, eu acho que tem que ter compromisso, tem que ter palavra, tem que ter sinceridade. Hoje em dia como você diz, é muito efêmero, né? Hoje em dia, por exemplo, é a coisa mais fácil do mundo trair. Porque todo mundo tem WhatsApp, todo mundo manda mensagem. E meu filho hoje completou, eu falando sobre isso, meu filho completou. E é muito fácil descobrir. É muito fácil trair e é muito fácil descobrir uma traição. Porque do mesmo jeito que você trai, a outra também pega as mensagens e descobre. Então, tá muito... Eu acho que falta em cada pessoa esse compromisso de você querer. E é como minha mãe disse, se você quer uma coisa, faça para dar certo, não é para tentar. Existe um sacrifício sempre, sempre. Mas é um sacrifício quando você ama, que você nem sente que é sacrifício. Você cede sem perceber. Sem perceber, né? Quando começa a cobrar mesmo, é porque não está tendo amor. Você começa a perceber que você está fazendo mais do que ele. A troca é importante. Exatamente. O tempo todo. Né? Então, eu acho que Fica muito mais suave, né? Não é? Agora, como que você avalia, você como escritora, sergipana, qual é a sua avaliação do mercado sergipano hoje, literário? Eu acho que Sergipe melhorou em termos de incentivo à literatura. O que a gente tem de escritor hoje é impressionante. Cresceu bastante. Desses 10 anos que eu estou escrevendo para hoje, nossa senhora, é um aumento assim considerável. Agora, eu sinto falta ainda a gente não tem uma grande editora, a gente não tem uma distribuidora. Então, temos muitos escritores, mas os livros estão presos no Estado. A gente não tem uma distribuidora que escoe esses livros. Por exemplo, eu que trabalho com livros paradidáticos, eu tenho que fazer um trabalho de formiga, de visitar escolas em Salvador, em São Paulo, em Recife, sozinha, batendo de porta em porta. Então, é uma coisa muito... Quando deveríamos ter distribuidores. Aí a gente chega numa escola, tem lá um representante da Saraiva, um representante da FTD, que eu nunca vou poder competir. Então, é muito difícil. Por que você acha que você nunca vai poder competir? Porque eu sou sozinha, eu não tenho uma grande editora atrás de mim, eu não tenho alguém que me lance. Mas você já chegou a bater na porta de alguma editora assim? Já, essas grandes, é quase um cartel, é muito difícil o volume que eles recebem, daqui que eles analisem, entendeu? É muito, muito grande. Existem editoras pequenas, assim, pelo país todo, só que às vezes você não compra porque é uma editora pequena, às vezes eles não têm o alcance que a gente gostaria, sabe? E como meus livros são, por exemplo, eu considero de uma metodologia diferente, né? Eu gostaria que tivesse uma editora conhecida, que tivesse acesso às escolas. Pelo menos você chegou pelas livrarias conhecidas, né? E hoje temos acesso no Brasil todo ao seu livro. Tem. Eu estou na Saraiva. Eu estou na Saraiva, estou na Cultura, né? O site da Cultura, quase todo mês eu recebo encomendas de livros, e assim, do Brasil. Você tem um bom retorno sobre isso. Tem. Agora, eu entendo quando você fala de editora não lhe apoiar, né? Isso tem que ser um caminho mais Existem editoras, por exemplo, árduo. No ano passado eu contactei com a editora, mas é sempre assim, uma edição compartilhada, sabe? Você paga uma edição e você fica com aqueles livros que você paga para ela editar, mas você recebe uma parte para você vender como quiser. Mas, sabe, não é ainda... Precisa de um suporte. Precisa. É muito difícil a gente tentar entrar no mercado sozinho. Ainda mais obras concretas como essas, né? Plausíveis, assim, de serem realmente distribuídas nacionalmente. É verdade. A gente dá o maior apoio. Agora vamos tentar divulgar aqui para... Muito obrigada. Né, de alguma forma a gente chegar lá. Agora, Lília, para encerrar o programa, eu queria te fazer uma pergunta. Porque você, Lilian Rocha, vale? Nossa! Eu acho que pela criatividade, pela inovação, sabe, dessa metodologia, eu acho que é muito bom quando a gente descobre que pode mudar o mundo, sabe, de alguma forma.
de uma forma leve, você ensinar de um jeito divertido, ensinar de uma forma lúdica, né? De uma forma que as pessoas não achem que a língua portuguesa, por exemplo, é aquele terror, não é aquele trauma. É viajar sem sair do lugar, né? Mas Conhecer, é uma coisa muito divertida, sabe? É muito gostoso você chegar numa escola, encontrar uma criança e aí a professora apresentar você sabe quem é essa? Lilian Rocha. E os olhinhos brilharem, sabe? Você está vendo que você está sendo reconhecida, o livro, eles pegam o livro para a gente dar autógrafo. Eu acho que isso é muito gostoso. E até uma continuidade, né? Porque não para ali. Você tem vontade e desperta para ler o próximo livro. Eu acho que é muito bom. Acho que tudo que a gente recebe de criança e tudo, eu acho que dá para transformar depois, ver o fruto de tudo que a gente, né, se alimentou. Né? E a criança é a nossa esperança, né? Verdade, de sempre. É verdade. Nossa, é um prazer imenso te receber aqui, Lilian. Obrigada pelo carinho. Obrigada também. E tá em casa aqui com a gente. Bom, Obrigada. o Você Vale na TV dessa semana fica por aqui. Mas gostaria de lembrá-los que essa e todas as entrevistas do programa estão disponíveis no portal a8se.com, no aplicativo Atalaia, e em nosso canal no YouTube. Agradeço o carinho que temos recebido e continue nos acompanhando pelas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Na próxima semana voltamos. Eu espero vocês. Até lá!